E aí pessoal, meu nome é Danúzio Ferreira, sou fundador do Escritório Pareto e se você chegou nesse vídeo aqui, muito provavelmente já baixou a nossa planilha de precificação ou está procurando na internet algum material sobre precificação das suas horas de serviço ou da hora do seu escritório, tá bom? Então o intuito desse vídeo é ser bem objetivo, é ser um tutorial bem rápido, bem sucinto, tá? Mas que te ajude a chegar num valor confiável para você colocar suas horas no mercado, tá bom? Então, não vai ter muita delonga, não vai ter muito blá blá blá, eu vou direto ao ponto e vamos lá para a tela, eu vou começar a falar aqui sobre a planilha. Como você pode ver na tela aí, a gente dividiu o processo de precificação de um escritório de arquitetura e engenharia em 4 passos, ok? O primeiro passo, ele se refere aos parâmetros gerais do seu negócio, ok? Definidos os parâmetros gerais do negócio, a gente vai para dentro do negócio e define a estrutura necessária para você trabalhar. Depois disso, a gente vai e determina a mão de obra, a força de trabalho necessária para você produzir. E por último, o quarto passo é o que você define como meta de resultado, tá? Então vamos passar em cada um dos passos, tá? Vamos percorrer, melhor falando, cada um dos passos e te explicar detalhadamente a planilha, ok? A planilha ela é toda linkada, tá, gente? Ela é bem objetiva, tá muito bem feita. Então, se você clicar no menu aqui ao lado ou nos passos, você vai direto para a aba do respectivo passo, ok? Então, o primeiro passo, como determinação dos parâmetros gerais do negócio, eu preciso te explicar uma coisa antes, tá? É muito importante você entender que como arquiteto, como engenheiro, você vende hora, tá? Então, tudo que nós vamos fazer aqui é determinar o valor dessa hora. Só que, primeiro passo, mais básico de todos, eu preciso saber quantas horas efetivas de trabalho, produtiva, você tem na sua rotina, tá? Então, as definições básicas, elas se tratam exatamente disso. Dentro de uma semana de trabalho, qual que é o seu trabalho efetivo? Veja bem, eu estou falando do seu trabalho efetivo. Não adianta você colocar aqui, eu coloquei só a nível de exemplo aí, já está preenchido, como você pode ver aqui. Mas aqui é para você alterar e colocar dentro da sua realidade o que você trabalha efetivamente, o que você produz, tá? A gente sabe que é impossível você, eu, qualquer pessoa produzir incessantemente das 8 às 18, como está preenchido aí na planilha, tá bom? Então faça uma análise do seu cenário, veja o que você produz, quais são os horários, quais são as interrupções que você tem durante a semana e preencha aí o trabalho efetivo. Eu estou focando muito nessa palavra porque ela é importante, tá? Trabalho efetivo. O segundo ponto, ele é super importante e é a determinação dos tributos do seu negócio, tá? Perceba que em todas as tabelas dessa planilha eu coloquei algumas observações, algumas dicas de preenchimento, como eu chamei, tá? E a dica de preenchimento dos tributos é simples. Converse com o seu contador. Entenda como é que funciona a tributação do seu negócio, tá bom? E aí, para você que está pensando, Danúzio, eu não tenho empresa constituída, eu não tenho um negócio formalizado ainda, então eu vou zerar aqui. E esse é um dos principais erros que você pode estar perdendo dinheiro no seu negócio. Por quê? A tributação como pessoa física, ela é muito maior como pessoa jurídica. E o simples fato de você não estar formalizado como pessoa jurídica, isso não te livra da tributação, tá bom? Então você é autônomo, que está agindo como pessoa física, muito provavelmente você está perdendo dinheiro, porque a sua tributação é muito maior do que uma tributação como pessoa jurídica. E se você não está recolhendo os tributos como pessoa física, aí nós temos um outro problema, tá? Que não vai ser o objeto desse vídeo, mas eu vou fazer um vídeo comparando ali as diferenças entre você ser pessoa física e ser pessoa jurídica como arquiteto ou como engenheiro. Ok? Então converse com o seu contador para entender a tributação do seu negócio. O outro passo é você determinar os custos variáveis do seu negócio, tá bom? E uma explicaçãozinha rápida aqui da diferença entre o custo fixo e variável. No primeiro momento, só pela nomenclatura, pode ficar parecendo que custo fixo, o valor ele é sempre igual, ele não se altera. E essa definição ela é incompleta, porque o que determina um custo ser fixo e variável? É a variação dele, para mais ou para menos, de acordo com a sua produção. Como assim, Danúzio?
Qual que é a produção de um escritório de arquitetura e engenharia? É fazer projeto, é hora. Então, se quanto mais projetos você faz, mais determinado custo aumenta proporcionalmente, esse custo é variável. Se ele não aumenta ou não diminui proporcionalmente a tua produção, ele é fixo. Tá? Não quer dizer que o valor é igual. Exemplo, energia. Se você tem um escritório, uma estrutura física do seu escritório, a tua conta de energia, ela pode até aumentar um pouco se você produzir mais. Você vai fazer hora extra, você vai ficar trabalhando bem mais. Só que ela não aumenta proporcionalmente ao volume de trabalho, tá? A energia ela vai existir se você fizer um projeto ou não fizer, ou fizer 1 milhão de projetos, tá? Isso que é importante você entender. Já a hora do seu projetista, ela sim aumenta proporcionalmente ao teu volume de trabalho, tá? Você vai ter mais horas de trabalho de um projetista proporcionalmente ao volume de trabalho que você tem no seu escritório. Guarde sempre essa dica. O aumento ele tem que ser proporcional, ok? Então, o que é que você poderia colocar aqui como um custo variável do seu negócio? É comum em alguns escritórios você trabalhar com a figura da taxa de comissão, né? Da taxa de produtividade, da comissão. Então, você dá um valor fixo para o teu colaborador e dá um valor atribuído ao volume de trabalho que ele te entrega. Então, isso seria um custo variável. Qual é essa taxa que você determinou para ele? Você pode colocar aqui. Alguns escritórios, alguns profissionais também trabalham parcelado, tá? É uma forma de ele se capitalizar, então ele vende no cartão e antecipa esse valor para ter caixa o tempo inteiro, tá? Então, as taxas da operadora de cartão de crédito, ela também aparece aqui como custo variável, beleza? E nesse primeiro passo, a última pergunta que você tem que responder é se a sua empresa está no Simples Nacional na tabela 3, tá? E aí, de novo, converse com o seu contador para entender como é que funciona a tributação da sua empresa, como é que funciona a tributação do seu negócio, tá bom? Esse é o seu dinheiro que está em jogo, então você precisa entender como é que o jogo funciona, beleza? Danúzio, por que dessa pergunta? Só um parêntese rápido. Eu já fiz até um blog lá um post lá no meu blog, melhor dizendo, e lá eu expliquei as diferentes formas de atuação de um arquiteto ou engenheiro, tá bom? Eu expliquei que lá ele não pode ser MEI, por que ele não pode ser MEI, tá bom? Eu vou deixar o link nesse vídeo aqui para você entender. Eu expliquei se ele pode, quando ele participa do Simples Nacional, expliquei o lucro presumido, expliquei as formas de atuação, se pode ser individual, sociedade. Então, lá eu expliquei de forma completa. Acesse o blog lá e dá uma olhada, tá? Aqui, o que é que você precisa entender rapidamente? Se sua empresa é do Simples Nacional, como escritório de arquitetura e engenharia, ela basicamente pode estar em 2 tabelas. O Simples Nacional ele é feito de tabelas, de acordo com o seu negócio. E essa tabela, ela tem uma variação de acordo com o teu nível de faturamento, ok? Então, como escritório de arquitetura, você pode estar em 2 tabelas, ou a tabela 3 ou a tabela 4. A tabela 3, ela começa com uma taxa bem menor do que a tabela 4. Uma começa em 6%, outra começa em torno de 15% arredondando, ok? É óbvio que você vai querer ficar na tabela 3. Só que para estar na tabela 3, tem uma coisa chamada fator R. A sua folha de salário, ela tem que ser maior ou igual a 28% do seu faturamento, ok? Então esse detalhezinho é importante. Se o que você gasta com mão de obra, como folha de pagamento, for maior ou igual a 28% do teu faturamento, você é enquadrado na tabela 3. Caso contrário, você está enquadrado na tabela 4. Essa é uma regrinha básica, ok? E com isso, com essas 4 tabelas, a gente termina o primeiro passo. Lembrando, primeiro passo, vamos aqui. Primeiro passo são os parâmetros gerais do negócio. Aqui eu estou falando do teu negócio como um todo, tá? O segundo passo, aí eu já vou para dentro do teu negócio. Aí a gente já vai pensar na estrutura física do teu negócio, tá? Nos custos de estrutura física, de manutenção do teu negócio. E basicamente aqui nós vamos descrever todos os custos fixos do teu negócio, tá bom? Lembra lá daquele conceito que eu dei. Custo fixo quer dizer que ele não aumenta, ele não varia proporcionalmente à tua produção. Presta atenção nesses custos aqui, ó. Aluguel da sala comercial. Se você tem uma sala comercial, o valor do aluguel dela,
pelo menos não os que eu conheço, ele não varia de acordo com a tua produção. Você pode fazer 1000 projetos ou um projeto. O valor do aluguel ele não vai mudar. Energia, ela também tem uma leve oscilação, mas não é uma oscilação de acordo com o volume de produção, tá? Água, internet, telefone, percebe que todos esses têm, todos esses custos que eu dei como exemplo aqui, é óbvio que o seu negócio pode e deve ter outros, tá bom? Mas nenhum deles aqui ele aumenta condicionado à tua produção. Ainda dentro da estrutura dos custos fixos, você deve listar todas as máquinas e equipamentos que fazem parte do teu negócio. Notebook, plotter, alguns escritórios têm também a questão da topografia já embutida e aí tem um custo muito alto com os equipamentos de topografia. Então você deve colocar esses custos dentro dessa tabela aqui, ó, de máquinas e equipamentos, informar o valor de compra dele e a vida útil. E aí, Danúzio, por que eu devo informar os meus equipamentos para minha precificação? Na contabilidade existe a figura chamada depreciação. Depreciação, ela visa ali repor a perda que suas máquinas e equipamentos têm ao longo do tempo. Toda máquina e equipamento, ao longo do tempo, ela passa por um processo de perda produtiva, por um processo de depreciação. Então, a nossa planilha de precificação, ela já prevê essa perda e prevê um custo para que você vá provisionando o valor para substituir essa máquina lá na frente, tá bom? Então, essas são as duas informações básicas do segundo passo. De novo, recapitulando, eu já determinei no primeiro passo os meus parâmetros gerais, coloquei as horas que eu tenho de trabalho efetivo, falei da tributação da minha empresa, custos variáveis, depois eu fui para dentro da minha empresa, determinei meus custos fixos, minha estrutura e minha depreciação, e aí eu vou para o meu terceiro passo. Meu terceiro passo, eu vou falar da minha força de trabalho, eu vou falar dos meus colaboradores e vou falar dos sócios. Lembrando que todos os sócios, eles precisam ter um prolabore definido dentro do seu negócio. Danúzio, quanto é o valor desse prolabore? Não tem uma regra, não tem uma lei determinada de qual deve ser o valor do prolabore de um sócio, tá? Nem a Receita Federal determina. Só que você tem que ter cuidado com a coerência. É muito incoerente, na maioria dos casos, não em todos, mas é muito incoerente um negócio que se sustenta ao longo dos anos não registrar a retirada de um prolabore a partir dos sócios, tá? E aí você vai ver, o sócio não tirou o prolabore do negócio, ele não tem nenhuma folha de pagamento, não tem outra fonte de renda e tem um patrimônio considerável. Então isso pode te dar alguns problemas com a receita, cuidado. Então aqui você vai colocar na primeira aba todos os funcionários da sua empresa, o nome dele, a função, se ele é estagiário ou não. Por que dessa pergunta de ser estagiário? Porque muda a tributação de um estagiário em cima do custo de um estagiário é bem menor do que de um funcionário tradicional. E o importante, o salário base dele, tá? Salário base, se ele recebe algum tipo de auxílio alimentação, refeição ou outro benefício que o seu escritório dê. E a planilha aqui ela vai calcular para você todos os encargos sociais e no final vai te dar o custo daquele funcionário, tá bom? Abaixo dessa planilha nós temos também uma igual, na verdade se não é igual, é parecida porque alguns custos não vai ter aqui, ó. Eles estão aqui mais cinzas, mais escuros. E aqui é a tabela dos sócios. Aqui você vai colocar todos os sócios e o valor do prolabore dele, tá bom? Se ele também tem algum tipo de benefício, e aqui a planilha vai calcular só os encargos que incidem sobre o prolabore do sócio. Com isso você determina o custo da tua força de trabalho, tá bom? Eu vou sempre repassar os passos para você fixar. No primeiro passo lá a gente tratou da estrutura fixa do negócio, das definições gerais do negócio. Isso o negócio como um todo. Depois a gente foi para dentro da estrutura do negócio, o que ele precisa ali para funcionar. E em terceiro eu fui para a força de trabalho. Eu fui para os colaboradores e depois os custos com os sócios. E para finalizar, o meu quarto passo, eu vou determinar o meu preço de venda. E para determinar o meu preço de venda, depois que eu já fiz todos esses 3 passos anteriores, eu preciso só dar uma informação.
que está aqui com fundo, a célula com fundo em amarelo, esse amarelo um pouco mais claro, tá? Qual é a informação? Qual é a taxa de lucro que eu desejo, ok? Danuzzi, qual é uma boa taxa de lucro? Cuidado com lucros exorbitantes, você pode ficar simulando aqui, por exemplo, se eu botar 30, você vai ver que o valor nessa simulação que a gente está fazendo já aumenta. Vou botar 50 aqui, ó, já aumenta bastante, 30. Não tem regra, não tem uma lei também que você precisa determinar tal taxa de lucro, exceto em algumas situações de licitação de obra pública, mas não é o escopo aqui da conversa. Mas, de forma geral, considera-se aí para efeito de serviços, a partir de 25% para cima, uma boa taxa de lucro, tá? É uma excelente taxa de lucro. Só para você ter uma noção de comparação, grandes empresas de comércio, ela tem ali uma taxa de 8, quando são excelentes 10, é muito baixa a taxa de lucro. Serviço tende a ser maior, tá bom? Determinada a sua taxa de lucro, a sua necessidade não é a palavra correta, mas a sua meta de lucro, tá bom? Todas as outras informações a planilha ela já te dá automaticamente. Então aqui nós chegamos ao valor da hora calculado e chegamos ao valor do ponto de equilíbrio. E aí, duas observações para a gente finalizar. Primeiro, o valor da hora calculada. Você precisa analisar o que é isso aqui. O que é que a planilha está te falando? A planilha está te falando o valor da hora ideal de acordo com as informações que você deu. Ok? Como assim, Danuzzi? De acordo com a tua estrutura de custos e de acordo com a margem de lucro que você pretende ter, nesse exemplo aqui, o valor da hora foi R$ 122,82. Só que, analise o que você está fazendo. Profissionais de arquitetura e engenharia têm uma variável que geralmente não é calculada nessa precificação. Qual é ela? A reputação. Tá? A reputação, a gente tem outros métodos que não estão nessa planilha aqui, que a gente pode avaliar a reputação. O intuito dessa planilha é ser técnica, tá? É você não ter prejuízo. Então, como é que você vai analisar esse número que nós te demos aqui? Você vai analisar o seguinte: o valor mínimo que você pode vender a hora dos seus serviços, a hora do serviço do seu escritório, nessa simulação que nós fizemos, foi de R$ 122,82. Danuzzi, mas é muito baixo, eu tenho uma reputação maior, é óbvio que você vai preencher com os seus dados ali, eu tenho uma reputação muito maior e eu cobro muito mais do que isso. Excelente, excelente. Você cobrar mais do que isso, de acordo com sua reputação, é excelente. A planilha ela te dá o piso. Cobrar menos do que isso, em determinado ponto, não vai cobrir os teus custos e nem vai te dar o lucro que você quer. Cobrar mais do que isso, porque você tem uma reputação excelente, show de bola, segue o barco, tá bom? Então essa é a primeira análise que você precisa fazer. A segunda análise é o ponto de equilíbrio. Eu coloquei na planilha aqui duas informações, eu vou tirar aqui, que eu estou aparecendo aqui, eu vou diminuir um pouquinho, só para te mostrar. Eu coloquei nessa planilha duas informações. O que é o ponto de equilíbrio, assim, de forma bem objetiva? É quanto seu negócio precisa faturar para ficar ali no 0 a 0, tá? Para pagar os custos e se manter 0 a 0. Esse é o ponto de equilíbrio, ficou ali, tá? O ponto de equilíbrio, nesse caso dessa simulação, foi de R$ 15.054, R$ 15.000 arredondando, ok? Só que esse primeiro ponto de equilíbrio é para você ficar no 0 a 0. E aí eu coloquei uma simulação de resultado aqui, ó, te mostrando, fazendo a prova dos 9, que realmente, não é uma gaguejada agora, mas realmente fica no 0 a 0, tá? Então você teria R$ 15.000 de faturamento, o que você gastaria com tributos, de acordo com as informações que você colocou lá nos parâmetros, tá? E no final o teu resultado seria 0 a 0. Esse aqui é o ponto de equilíbrio sem lucro. E eu coloquei uma segunda coluna com o teu ponto de equilíbrio simulando a taxa de lucro que você deseja. Nesse caso aqui, a gente simulou de 30%. Então, para ter um lucro de 30%, pagar todos os meus custos, ficar bonitinho na fita, nessa simulação,
eu precisaria de um faturamento de 23.418. Me sobraria R$ 7.025 e 51 centavos, que é exatamente 30% que a gente definiu aqui, ok? Então assim, gente, perceba que o processo como um todo ele é muito simples. E são duas informações básicas do seu negócio, você não pode ficar sem, mas que são extremamente poderosas. Primeiro, o valor da sua hora, tá? Segundo, o mínimo que você tem que produzir, que você tem que faturar no mês para você não ter prejuízo, tá bom? Eu espero que essa planilha te ajude a tomar boas decisões, tá bom? Assim como ela, a gente vai colocar constantemente nas nossas redes sociais outros materiais para te ajudar na tua rotina. Se você ainda não baixou, baixa ela aqui no link que eu vou deixar aqui nesse vídeo. Além disso, vá até o nosso blog, lá nós temos mais artigos que falam diferença entre custo fixo e variável. Isso é essencial, é básico para você fazer uma precificação bem feita, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão, pode botar aqui embaixo que a gente responde com o maior prazer, beleza? Valeu!